Oi pessoal, hoje eu trouxe para vocês o segundo site aplicativo que vai poder te ajudar aí no seu dia a dia como coach e também em outras tarefas, outros projetos que você queira realizar. Esse site chama-se Trello, trello.com, então você pode colocar no Google, mas também vou deixar o link aqui embaixo. Você também pode usar ele como aplicativo, ele também tem disponibilidade para celular. A primeira coisa a ser feita é o login. Você precisaria fazer um cadastro. Para o cadastro só necessita o e-mail e a configuração de uma senha. Eu já tenho um cadastro, então vou fazer o login aqui direto para vocês. O Trello é um aplicativo para gerenciar projetos. Então, dentro dele, você vai conseguir gerenciar os seus próprios projetos com data de finalização, com atividades, com anexos. E você também vai conseguir compartilhar esse projeto com outras pessoas que fazem parte do seu time. O Trello é um aplicativo e um site gratuito, então você pode utilizar remotamente tanto do teu celular como do teu computador. Ele é organizado principalmente em quadros. Eu vou mostrar para vocês algumas funcionalidades, então vamos lá. Logo que você fizer o seu login, essa é a interface. Vai já existir um quadro criado, que é esse quadro de boas-vindas. A princípio vou usar ele, depois a gente pode criar um novo. Então vou entrar aqui no quadro de boas-vindas. O Trello ele vai ter 3 hierarquias, então você vai ter o quadro, você vai ter a lista, que são as listas de tarefas, e você vai ter os cartões dentro das listas de tarefa. A primeira coisa que a gente vai fazer é renomear o nome desse quadro. Então esse quadro vai ser atividades pessoais. Aí dentro do quadro você vai ter 3 listas, e essas 3 listas já estão criadas, vou mantê-las aqui, mas ó, coisas para fazer, coisas em andamento e coisas concluídas. Eu vou criar uma outra lista que são atividades descartadas, ou atividades que não serão feitas, foram definidas em um momento e depois não serão feitas. Então criei aqui só para vocês verem, simples, só apertar Enter e vou colocar aqui coisas a fazer no meu cartão. Primeira atividade, contratar uma secretária. Vou dar um Enter, atividade salva. Segunda, falar com o contador. Próxima, redigir o modelo de contrato. Redigir um modelo de contrato de coaching. O que eu posso fazer? Essas atividades, conforme elas estejam nos estágios de andamento, eu vou arrastando, eu simplesmente clico e vou arrastando elas aqui, para serem feitas, não serem feitas, em andamento ou inconcluídas. Vou retomar todas aqui, porque a princípio elas estão todas em atividades para serem feitas. Quando eu clico dentro de uma atividade, eu tenho um espaço gigantesco para fazer várias coisas que podem te ajudar. Então você pode descrever aqui o que é essa atividade, caso você precise deixar documentado ou caso você vá num futuro passar essa atividade para mais pessoas. Então você pode deixar descrito. Então aqui já tem a descrição da atividade. Aqui eu posso colocar, por exemplo, o telefone do computador. Aí eu posso descrever as atividades aqui, mas o que eu quero fazer para mostrar para vocês nessa atividade é criar um checklist. Então, eu vou criar um checklist do imposto de renda. Adicionar. Então, agora eu tenho um checklist aqui. Separar. Extratos do banco. Pegar informe de rendimentos da empresa. Pegar extrato dos investimentos. Encaminhar para o contador. Verificar se está tudo correto. Então aqui eu criei um checklist chamado imposto de renda. Vou fechar, vou abrir de novo para mostrar para vocês. Então aqui, ó, meu checklist já ficou mostrando que eu tenho 6 tarefas a fazer e que eu não fiz nenhuma. Quando eu abro o checklist e conforme eu for pegando essas informações, eu posso ticar elas e ele também vai mostrando isso aqui para mim, a minha progressão. Ah, eu peguei os extratos do banco, mas ainda não terminei todas essas coisas. Eu posso anexar aqui, ó. Eu posso vir anexar qualquer documento do meu computador, de várias fontes. Então eu entro aqui, anexo, e aí esse documento ele fica aqui dentro da minha tarefa já unido, e quando eu conseguir finalizar todos os documentos, eu tenho todos aqui para encaminhar por e-mail ou para ligar para o contador. Além disso, eu posso colocar aqui uma data de entrega. Então, se a gente tem que terminar o imposto de renda até final de abril, vou colocar essa entrega para o dia 6, para dar um tempo para ele conseguir fazer tudo que precisa. Eu posso definir lembretes para essa tarefa, então salvo aqui o lembrete, eu já tenho aqui a data de entrega, e a hora que eu fechar aqui, eu já tenho aqui, ó, data de entrega dia 6 de abril, já fiz 2 atividades, então vou passar ela aqui para atividades em andamento. Contratar uma secretária ou um secretário, então vou colocar aqui quais são as atividades que eu preciso fazer.
procurar uma empresa de RH, desenhar o perfil de funcionário que procuro e assim por diante. Então, posso colocar aqui todas as tarefas e deixar elas aqui no histórico. Não preciso salvar, só fechar. Ele já fica ali, ó, já aparece meu comentário, já aparece que eu estou acompanhando essa atividade. E aqui, vou pegar esse redigir modelo de contrato, eu posso colocar um responsável. Então, quem é o membro responsável? Até o momento só tem eu no meu quadro, então o responsável sou eu, mas quando você tem mais pessoas, você pode designar essa tarefa para outras pessoas. Aí você tem diversas outras ações, né? A gente pode mover essa ação para um outro quadro através daqui, você pode salvar ela como um modelo, você pode copiar, então existem algumas opções, mas essas são as principais. E além delas, a gente pode marcar com etiquetas coloridas as atividades. E aí você já sabe, por exemplo, uma categoria de etiquetas, ó, tudo que é a respeito do escritório eu vou deixar em vermelho, então vou colocar aqui etiqueta vermelha também. E tudo que é a respeito da minha vida pessoal, vou deixar em azul. Então, eu tenho aqui 3 etiquetas categorizadas e vou caminhando com eles por aqui. Então, esse é um overview simples desse primeiro quadro. Vou voltar aqui, ó, para o meu home. E agora eu vou criar um time. Então, eu vou convidar outras pessoas para fazerem parte do meu Trello. Então, vamos colocar um time empresa de coaching. Vou colocar aqui outros. Vou convidar o meu perfil do Trello, vou convidar um perfil do Ed, que é nosso trainer também, só para a gente ter mais pessoas aqui. Então, pessoas convidadas. Aqui, então, eu vou ter que, a primeira coisa que eu tenho para fazer é criar, já chegou aqui o convite para mim, então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um quadro para o time. Então, vamos colocar um título Coaching de Emagrecimento. Criei o quadro, eu posso usar, aqui ele tem fundos, então os quadros eles podem ser personalizáveis. Eu vou alterar para um fundo colorido que eu acho que fica mais fácil de enxergar do que a imagem ali atrás, então mais fácil para mostrar para vocês. Aqui eu tenho um menu sobre esse quadro que eu posso mexer com algumas coisas, alterar o fundo, posso pesquisar palavras dentro de tudo que eu escrevi, posso pesquisar por etiquetas, então fica à vontade. Primeira coisa, vou adicionar uma lista, então essa é a lista desenvolvimento da empresa. Essa outra lista eu vou colocar aqui, marketing. Então, criei as minhas 2 listas aqui. Agora eu vou adicionar um cartão. Desenvolvimento da empresa. Então, eu vou colocar aqui, criação de site. E em marketing, eu vou colocar aqui, campanhas. Então, eu vou colocar essas 2 atividades. Só não vou colocar muitas coisas para poder mostrar para vocês algumas outras funcionalidades. Então, aqui em criação do site, o que eu vou fazer? Eu já tinha adicionado outros membros. Então, eu vou colocar aqui quem é responsável por essa atividade. Qual é a data de entrega que eu quero essa atividade? Então, vamos dar lá um mês. A data de entrega que eu quero essa atividade. Vou colocar um lembrete. Vou adicionar uma descrição. Então, criar site profissional. Vou fazer um exemplo para vocês. Eu vou pegar aqui uma imagem. Vou colocar uma imagem para que eu deixe para ele de exemplo. Então, coloquei aqui exemplos de sites interessantes. Vou anexar 2 fotos que eu peguei de sites qualquer. Vou colocar aqui em anexo. Ó, ele já entrou, uma imagem já entrou aqui, a outra imagem já entrou aqui. Vamos editar esse nome aqui. Mas ela já fica aqui e o que ele faz? Automaticamente ele já define uma capa para essa minha atividade. Tá vendo? Ó, ele tem aqui capa, ele tinha aqui embaixo essa opção, ele já define como uma capa. Aqui então, campanhas do Facebook e Instagram. Um membro responsável. Posso colocar mais de um se eu quiser, posso colocar 2 pessoas como responsáveis. Posso colocar anexos, ó, aqui eu posso colocar capa. Vou colocar, sempre importante, a data de entrega. Aqui eu posso criar um novo checklist, então eu posso criar um checklist, por exemplo, checklist de serviços. Então eu posso adicionar um checklist que seria descrever atividades no sistema, encaminhar orçamento, cronograma e entregar material e relatório. Então essa aqui pode ser uma... Ó, vou salvar ela, então só clicar fora ela já está salva. Essa aqui pode ser um checklist que eu posso usar em todas as atividades. Eu posso vir aqui, ó, clicar em checklist e eu tenho o checklist de serviços. Eu posso simplesmente adicionar, ele já vem aqui com todas as tarefas também. Outra coisa que dá para fazer, se a gente clicar aqui, ó, no editar de cada tarefa, eu tenho guias rápidas que podem me ajudar aqui a mover ou a copiar, por exemplo. Vamos mover. A gente pode mover para desenvolvimento da empresa.
e mover, ele vem para cá. E assim você pode organizar da maneira que ficar mais conveniente para você. Se eu clicar aqui no Home, ó, eu vou voltar e agora eu tenho os visualizados recentemente, mas eu tenho 2 quadros, um quadro pessoal e um quadro da empresa. E aí eu posso criar quantos quadros eu quiser, colocar quantos membros forem necessários e assim ir navegando. Aqui eu tenho os meus times. Aqui, ó, quando eu, por exemplo, estou dentro de um quadro, vamos entrar nas atividades pessoais e quero navegar diretamente para o quadro do coaching, eu posso vir aqui, ó. Eu clico aqui em quadros e eu tenho o guia rápido para entrar no coach de emagrecimento direto, sem voltar para home. Outra coisa interessante é que agora o Trello ele começou a criar modelos, então você pode vir aqui em modelos e ele tem alguns modelos de quadros que você pode utilizar. Por exemplo, vamos entrar aqui em um deles. Você pode pegar um modelo de quadro que já foi projetado por eles e você pode utilizar. Claro que aí talvez você precise traduzir algumas coisas, mas ele já vai ter uma explicação e você pode usar esse modelo. De maneira geral, era isso que eu queria mostrar para vocês. Acho que deu para ter uma ideia, uma noção de como funciona a ferramenta. Espero que vocês gostem e aproveitem o máximo que puderem dela. Muito obrigada e até a próxima!